Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Boa noite para você também, para Carol, boa noite para os nossos ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Carol temporariamente fora da tela, mas já ela volta, a gente está resolvendo essa questão aqui. Estava há pouco elogiando a camisa da Vera, colorida e linda. Lindíssima. Eu estava numa cor escura, falei, gente, já é quase carnaval, né? Vamos pôr um pouco de cor. Né? O galo da madrugada já está até saindo daqui a pouco, Vera. No Recife é carnaval, aqui também, no Rio também. É isso, vamos dar uma animada. A camisa é velhinha, mas ela dá esse up. Vera, vamos começar o Viva Voz hoje por Brasília, com informações sobre a pesquisa Quest, a segunda do ano. O Igor Cardim vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Igor. Oi, Débora. Boa noite para você, para Vera e para Carol. O senador Flávio Bolsonaro se mantém na segunda posição em todos os cenários avaliados pela pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, com índices que variam entre 29% e 33%, se consolidando como o principal nome da oposição. O levantamento mostra que o presidente Lula se mantém na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos testados para a eleição presidencial de 2026, no primeiro turno com as intenções de voto variando entre 35% e 39% nos 7 cenários observados, o que representa uma estabilidade sobre os adversários em relação à rodada anterior, quando tinha de 35% a 40%, isso no mês passado. Esta foi a primeira pesquisa de intenção de voto em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não aparece como uma das opções no levantamento estimulado. Nos cenários em que aparecem os pré-candidatos do PSD, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, é o que pontua melhor. Ele tem entre 7% e 8% das intenções de voto, mantendo o índice semelhante ao levantamento anterior. Enquanto os cenários com os governadores Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Eduardo Leite apontam o empate, com 4% das intenções em seus respectivos cenários, com o presidente Lula na liderança. Na avaliação de governo, os índices permaneceram estáveis, com 49% de desaprovação e 45% de aprovação, oscilando dentro da margem de erro, mostrando que a mudança na tabela do imposto de renda não gerou um impacto positivo relevante na percepção do governo entre os eleitores. O presidente Lula também se manteve na liderança em todos os cenários de segundo turno pesquisados pela Genial Quest. O levantamento mostra que a vantagem diminuiu em uma eventual disputa com o senador Flávio Bolsonaro. Agora, Lula aparece com 43% das intenções de voto, enquanto o filho de Jair Bolsonaro tem 38%. Em janeiro, eram 45% para Lula e 38% para Flávio Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Essa diferença chegou a ser maior em dezembro, quando a diferença entre os dois era de 10%. Foi a primeira pesquisa, então, que não trouxe também um cenário de segundo turno com Tarcísio de Freitas, e em eventuais disputas contra Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, os dados permanecem estáveis em relação ao levantamento divulgado em janeiro. A maior distância continua sendo para o governador Eduardo Leite. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações em Brasília. Vera, essa pesquisa mostra, então, o presidente Lula competitivo e Flávio Bolsonaro se consolidando. Qual foi a repercussão? Olha, Débora, o presidente Lula bem liderando, mas com várias más notícias, vários pontos de preocupação para ele, que é um incumbente, né? Esse ponto que o Igor trouxe, eu acho muito relevante. Em dezembro, a diferença entre ele e o Flávio Bolsonaro no segundo turno era de 10 pontos percentuais e caiu à metade agora. Ela é de 5 pontos percentuais. Aquela avaliação que havia em dezembro também, de que Bolsonaro havia errado
ao apontar o próprio filho como candidato à sua sucessão, ela se dissipou. Hoje, o eleitorado, e isso se deve claramente ao eleitorado de oposição a Lula, entende que foi uma boa escolha. Então, o nome do Flávio Bolsonaro foi assimilado pelo eleitor. Embora ainda apareçam vários atributos negativos ao fato de haver alguém com o sobrenome Bolsonaro na cédula, isso já está ali assimilado por parte desse eleitorado da direita. O que continua contando a favor do Lula, mas cada vez menos? O fato de que a rejeição da família Bolsonaro é maior do que a dele. Ambas são em patamares muito altos, mas tem duas perguntas específicas sobre rejeição que permitem mostrar ali. A primeira é no limite da margem, né? Quando pergunta quem você não votaria de jeito nenhum, 54% dizem no Lula e 55% no Flávio Bolsonaro. Então, é um empate técnico. E a outra pergunta, que é bem direta, o que você tem mais medo? Você tem mais medo da reeleição do Lula ou da volta da família Bolsonaro ao poder? Aí o presidente tem uma margem um pouquinho melhor de vantagem, porque 41% dizem temer mais a continuidade do governo Lula e 44% dizem temer mais a volta da família Bolsonaro ao poder. Mas veja que não é como se fosse uma coisa ali muito séria e um fator muito distintivo o fato de ser um Bolsonaro, não é mais. Então, só falar em golpe, só falar em preservação da democracia não vai adiantar para o Lula. Existe um desgaste do governo dele em muitos campos e disseminado pelo Brasil. A vantagem que ele tem no Nordeste, e ele tinha recobrado uma faixa ali de vantagem no Nordeste, nessa pesquisa ele tem uma queda na região Nordeste. E é justamente quando entram em vigor as medidas que ele achava que seriam bem vistas, né, pelo eleitorado mais pobre, como a coisa do imposto de renda, a questão do gás e a questão da energia mais baratos. Então, tem ali muitos pontos de atenção para o presidente, apesar dele liderar em todos os cenários. Agora, Vera, a gente vê também a consolidação da polarização dessas duas forças políticas, né? O caminho fica um pouco mais estreito para uma possível terceira via, ou esse nome aí que o PSD pretende lançar. Foi um banho de água fria depois de algumas semanas de muito oba-oba, feito principalmente pelo PSD, em torno da possibilidade de lançar um dos 3 pré-candidatos que o partido tem. Nenhum deles chega a ser visto como uma opção clara pelo eleitor, né? Quem pontua melhor é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, mas mesmo assim, muito pouco. No primeiro turno ele tem 8% e no segundo turno ele não faz frente ao presidente Lula. Então, a gente vê que, embora hipoteticamente, quando questionados, os eleitores continuem dizendo que prefeririam não votar nem em Lula, nem em alguém com o sobrenome Bolsonaro, quando são confrontados com os cenários, eles preferem fazer escolhas que os afastem mais daquele que ele mais teme ou daquele que ele mais rejeita. Então, de novo, a eleição vai mostrando ser uma eleição de um duelo de rejeições, mais do que a busca por renovação, uma busca por sair dessa polarização. Na teoria, as pessoas estão cansadas da polarização, mas na prática, elas continuam agarradas, né, nesse mecanismo, no pensamento do mecanismo polarizado, porque elas pensam primeiro em rechaçar aquilo que elas não gostam do que em encontrar realmente uma alternativa. E o governo, essa pesquisa trouxe também um dado de aprovação, o governo continua... Está no mesmo patamar, né? O índice de aprovação está estabilizado, mesmo com tudo que o governo tem feito para tentar elevar esse índice. E não só não melhora, Débora, como está cristalizada a percepção de cansaço em relação ao governo, que aparece nessas perguntas específicas. O Lula merece uma nova chance? Merece continuar? 57% dizem que não. Você avalia que esse governo é melhor
ou pior que os governos anteriores do Lula. 41% acham que ele faz um governo agora pior do que os seus governos anteriores. Ou seja, muitos fatores que mostram um certo desgaste de material de alguém que já foi presidente em 3 mandatos e foi candidato em outras 3 oportunidades. Então, o Lula é alguém muito conhecido, que está na política há muito tempo e que sofre desse desgaste que é difícil de reverter, porque se fosse alguém novo, alguém que o eleitorado não conhece muito, você ainda pode usar ali de um arsenal para reverter. Mas nesse caso dele, é mais difícil de você fazer uma pirotecnia. A gente vai continuar falando da pesquisa, da rodada de fevereiro da pesquisa Genial Quest, porque está com a gente para uma entrevista agora o Guilherme Russo, que é diretor de inteligência da Quest e vai discutir, debater alguns temas da pesquisa com a gente. Boa noite, Guilherme. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Vera. É um prazer falar com você e todos os ouvintes da CBN. Boa noite. Boa noite. Guilherme, eu não sei se você estava aí nos ouvindo e agora a gente vai poder ver se eu estou analisando a pesquisa correta. Eu queria começar com você desse ponto que eu parei agora, a avaliação do presidente e do governo e as perguntas específicas da pesquisa que mostram um desgaste, um cansaço com o governo. Em poucos meses, pelo que vocês têm de experiência, um governo, né, um candidato incumbente, consegue reverter esses índices? Vera, primeiro a sua leitura estava perfeita no sentido de que existe uma expectativa do governo de melhora na avaliação neste ano, muito por conta da isenção do imposto de renda, que começou a valer, né, a partir de 1º de fevereiro. O que a gente está vendo é que ainda não aconteceu uma melhora nos principais números, tanto na aprovação como na avaliação, mas também, né, nessa comparação com governos anteriores do próprio Lula. Então, basicamente, pode estar cedo, mas a gente está vendo uma estabilidade na aprovação do governo em diferentes indicadores, o que mostra, de novo, que o Lula tem, sim, um grande desafio para melhorar os seus números daqui até outubro. Geralmente, né, o histórico de pesquisas ao longo dos anos eleitorais mostram que o governo tende a melhorar, mas, então tende a ser uma tendência, mas a gente também sabe, né, via os indicadores da pesquisa, que o Lula tem uma rejeição muito grande e isso dificulta muito a melhora dele. Ou seja, por mais que o governo possa entregar, se as pessoas já rejeitam o governo, é difícil elas mudarem muito de opinião, né? A polarização traz um teto, né? Traz um limite para essa melhora que o governo teria, né? Quando tinha em 2006, em 2010, quando não existia tanta polarização assim no ambiente eleitoral. Pois é, e com essa polarização, Guilherme, o grande desafio para os 2 candidatos mais bem colocados é justamente angariar votos daqueles eleitores que se consideram independentes, né? O que os resultados da pesquisa com esse grupo nos mostram? Primeiro, a gente viu, né, essa pesquisa trazendo uma consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro, né, do lado da direita. Ele apareceu muito forte na pesquisa de dezembro, quando ele foi apoiado pelo pai e continuou consolidando em janeiro e agora em fevereiro. Então, essa é uma das principais novidades. Quando a gente olha para os independentes, né, pensando nessa polarização, os independentes são sempre o voto decisivo, eles continuam mais indecisos e preferem, né, muitas vezes, dividem muito entre a esquerda, entre a direita, eles estão devagarzinho melhorando um pouquinho mais para a direita do que para a esquerda, né? A gente viu alguns na casa de 1, 2 pontos percentuais, que são oscilações, mas quando a gente olha, a gente vê justamente nos independentes essa melhora, mas continua sendo um grupo ainda mais indeciso, um grupo que se divide muito, né? É o grupo que vai fazer a diferença lá no segundo turno, tão importante, considerando essa polarização dada na pesquisa. Guilherme, tem um dado que é bem importante para a gente projetar resultado de 2022, que é aquela que mede o medo, né? 41% tem medo da continuidade do Lula no poder e 44% tem medo da volta da família Bolsonaro ao poder. Como é que a gente pode fazer a leitura desse dado e por que ele é importante para a gente projetar o resultado da eleição? A gente na Quest sempre gosta desses outros indicadores, né? A gente sempre olha muito para a intenção de voto, mas tanto o indicador do merecimento quanto que o presidente merece, como esse do medo, estão cada vez mais consolidados na literatura como indicadores fundamentais. Por quê?
Porque o que mexe muitas pessoas, né, não é sempre a razão, muitas vezes é muito mais a emoção. E esse medo do outro lado, como a Vera estava dizendo, ele mexe muito com as pessoas, ele consolida essa imagem, né, digamos, contrária ao lado bolsonarista ou da direita com o lado lulista. Então, ele é fundamental. E a gente vê uma estabilidade, né, durante agora já anos nesse indicador, sempre, né, com uma população um pouquinho mais de medo em relação ao Bolsonaro, à volta da família Bolsonaro, do que a continuação do Lula. Se não me engano, é 44, 41, o que mostra, primeiro, essa estabilidade, mas segundo, essa pequena vantagem, né, mais gente tem medo da volta da família Bolsonaro do que da continuação do governo Lula. Quando a gente vê essas mudanças, digamos assim, se isso mudar, é um grande indicador de que quando chegar a hora do voto, esse medo, né, ele pode fazer uma diferença na hora de votar de novo, especialmente no segundo turno, quando a gente é confrontado com duas opções. Agora, a gente vê que também mudou de dezembro para cá aquela percepção do eleitorado de que Bolsonaro tinha cometido um erro ao designar o filho como candidato no lugar de um nome mais palatável ao centro e tal. É uma mudança de percepção até relativamente rápida, né? De 2 meses, menos de 2 meses. Isso pode ser atribuído ao fato de que ele não se vê uma viabilidade em nenhum dos nomes da terceira via, ou ainda mostra a força do Bolsonaro como um cabo eleitoral? Vera, essa para mim, dentro da pesquisa, é uma das mais importantes novidades. Essa mudança de que o eleitorado está vendo como um acerto, né, cada vez mais gente dizendo que foi um acerto a escolha do Flávio, mostra justamente como a escolha do Bolsonaro para o filho está sendo um resultado positivo. Primeiro, pelo nome Bolsonaro. Segundo, pelas próprias pesquisas. Quando o Flávio Bolsonaro começa a aparecer bem na pesquisa, isso faz com que o eleitor, talvez realmente foi uma boa escolha, e acho que tem mais um elemento que com o tempo, ele vai ficando mais conhecido e as pessoas vão podendo até mudar um pouco a imagem do Flávio. Esse indicador mostra, de novo, essa consolidação da candidatura do Flávio como principal escolha, né, indicação do Bolsonaro e força na direita hoje. Tem um outro dado aqui, Guilherme, que me chamou a atenção e queria te ouvir sobre, que foi a pergunta, a avaliação para conseguir emprego, né? Quase metade dos entrevistados avalia que está mais difícil conseguir emprego, num cenário que a taxa média de desemprego ficou em 5,6%, menor patamar desde o início da série histórica, em 2012. O que você atribui a essa percepção? Essa diferença do indicador, digamos, bruto, né, administrativo, com a percepção, ela é sempre muito importante. Porque, sem dúvidas, essa taxa de desemprego está muito baixa no Brasil, mesmo comparando a série histórica, enquanto a percepção é bastante diferente. O que a gente vê quando a gente conversa com as pessoas, tanto nessa pesquisa como em grupos focais? As pessoas, primeiro, elas não se importam tanto com os indicadores, elas se importam muito mais com a percepção, digamos, da família dela, das pessoas próximas. Segundo, é que as pessoas têm uma expectativa sobre empregos hoje cada vez mais, digamos, maior, tanto em termos de rendimentos como de qualidade do trabalho. Então, isso é parte fundamental para entender esse resultado. E aí, quando a gente olha, né, agora, essa desaceleração da economia que está por vir, dado, né, a desaceleração comparada aos últimos anos, muito também por conta da taxa de juros, a gente sente isso muito na pele. As pessoas disseram justamente esse mês como estão vendo menos vagas de emprego abrir comparado no ano anterior. Isso explica um pouquinho dessa percepção mais negativa da população, pelo menos comparado com o indicador, enfim, do IBGE. Todas essas são as notícias do copo meio vazio para o presidente Lula, apesar dele liderar em todos os cenários de primeiro e segundo turno, né? Obrigada pela conversa, pela análise, Guilherme. Foi o Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Obrigado pela conversa. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. É isso, gente. A pesquisa, portanto, é o assunto político do dia. E na volta do intervalo, a gente vai conversar sobre eleições com a Bruna Barbosa e justamente aí reflexos dessa consolidação da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Fica aí, não sai daí que a gente volta já já.
Estamos de volta com o Viva Voz e a gente vai seguir falando de eleição. Falávamos antes aqui do repórter CBN, do intervalo da pesquisa Quest. Teve também participação do senador Flávio Bolsonaro no encontro com empresários hoje. Ele falou sobre o cenário eleitoral, sobre o apoio de Tarcísio de Freitas aí na campanha deste ano. A Bruna Barbosa traz pra gente. Oi, Bruna, boa noite mais uma vez. Oi, Carol, boa noite para você, Débora, a Vera, a todos que nos acompanham por aqui. Sabe que foi um evento bem com um tom de pré-campanha mesmo. O Flávio estava bastante tranquilo ali, se sentindo em casa, respondendo a todos os questionamentos. Falou de redução de impostos, menos burocracia, privatização, o que ele pretende fazer. Falou sobre segurança pública. Então foi um momento ali bem com estilo de pré-candidatura e foi questionado também, especialmente sobre a relação com o governador Tarcísio de Freitas. Em 3 perguntas o nome do Tarcísio apareceu muito forte e ele disse que espera sim contar com o palanque do Tarcísio como forma de retribuição para todo o apoio que Jair Bolsonaro deu à candidatura do Tarcísio ao governo de São Paulo em 2022. Ele chegou a reconhecer que teve um ruído quando o nome dele foi anunciado. A gente sabe que alguns aliados, parte do mercado, enfim, havia uma expectativa em relação à indicação de Tarcísio, mas ele disse que a poeira já baixou, que são águas passadas, negou qualquer tipo de desentendimento e reforçou que o governador estará de corpo e alma na campanha, que palanques fortes no Sudeste, especialmente aqui em São Paulo, são decisivos para impulsionar esse projeto. Não foi a primeira vez, gente, que ele busca diálogo com a Faria Lima. Nos últimos 2 meses tem feito diversos encontros aqui em São Paulo, inclusive encontros intermediados pelo Felipe Sabará. Nesse evento de agora, ele voltou a falar que é um Bolsonaro mais moderado, tentando vender esse perfil, e diz que as pesquisas do momento, se referindo à Quest, que tinha acabado de ser divulgada, indicam um crescimento rápido e consistente do nome dele. Foram uns 40 minutos mais ou menos de conversa, não poupou críticas diretas ao presidente Lula e ao ministro Fernando Haddad, foi aplaudido em muitos momentos. A gente tem um trechinho. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. Quer dizer, ele tá igual o Lula. Então, a gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda. Quer dizer, descontrolou completamente as contas do nosso país. Nós hoje temos um ministro da Fazenda, que é o Haddad, que ele é o melhor ministro da Fazenda do Paraguai. Bom, me falou várias vezes sobre o Haddad também, foi questionado se faria ou não esse anúncio com tanta antecedência do possível ministro da Fazenda numa gestão dele. Chegou a brincar no começo, falou que o André Esteves não aceitou e ressaltou que era um tom de brincadeira, que nem tinha tido convite. O André, que é o presidente do BTG Pactual, estava no evento. Disse que está muito cedo, que a imprensa tem especulado bastante, que não conversou com nenhum desses nomes, mas que a régua dele é Paulo Guedes e que, com certeza, o mercado pode ficar tranquilo que o nome que ele vai escolher será melhor do que o de Fernando Haddad. Foi questionado também, Vera, Carol e Débora, sobre a relação com a Michelle Bolsonaro. Diz que não há nenhuma desavença com a ex-primeira-dama, que vai pedir o empenho da Michelle na candidatura, mas a gente sabe que nos bastidores a relação dos dois está, sim, estremecida. E, por fim, foi questionado em relação à vice. Ele fala bastante do palanque forte no Sudeste, né, dessa necessidade, mas foi questionado também sobre Minas e sobre a escolha do nome do governador Romeu Zema. Diz que, de fato, é um grande nome, que ele seria um bom vice, mas diz que os dois não conversaram ainda sobre o tema. Em algumas entrevistas, o governador de Minas, que é autodeclarado pré-candidato pelo Novo, tem negado a intenção de ser vice e reafirmado o desejo de disputar a eleição como cabeça de chapa. O que eu consegui apurar com aliados também do Flávio e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é que temos 3 nomes hoje concentrando essas conversas e liderando essa fila de vices. O plano A é, de fato, o de Romeu Zema, mas com toda essa incerteza, caso isso não vá para frente, um nome que tem ganhado muita força é o da senadora e ex-ministra Tereza Cristina, do PP. Eu conversei com um aliado do ex-presidente que disse que é um nome que cai como uma luva. Uma mulher forte, preparada, respeitada, mas ao mesmo tempo leve. E aí aqui vem aquele discurso da direita de um nome mais moderado para equilibrar esse perfil bolsonarista na chapa. Ainda assim, se não der certo, tem o plano C. Esse visto ainda com alguma resistência dentro da direita, que é o do
deputado federal Guilherme Derrite, tanto pela alta rejeição do nome, quanto pela lacuna que ele abriria aqui em São Paulo, já que o nome de Derrite é tratado como certo para disputar uma das vagas ao Senado por aqui, meninas. Obrigada, Bruna. E a gente ouve aí o Flávio já falando num tom de candidato consolidado realmente no campo bolsonarista, né, Vera, nesse momento. Exato, e opondo em relação ao Lula alguns dos atributos mais incômodos para ele, né? Quando ele faz essa analogia até meio grosseira, né? Bastante grosseira, seguida de aplausos, aliás, com um carro velho que bebe muito, né? Falando de combustível, mas a gente sabe o que ele está querendo insinuar. Ele está usando justamente esse desgaste de o Lula já ter tido muitos mandatos e de ter 80 anos de idade. Isso já apareceu, por exemplo, nas eleições americanas, a idade do Biden, a condição física dele sendo usada como algo contra ele, a ponto dele ter desistido de disputar a reeleição, apesar do Donald Trump também ser um octogenário. Então, isso vai estar presente na campanha bolsonarista, vai ser usado contra o Lula, e do lado de lá o Lula vai usar o golpismo da família Bolsonaro e vários outros BOs que existem ali ligados à família e ao próprio Flávio, né? Então, o caso da rachadinha, que ele não foi questionado, aí foi uma plateia muito, né, favorável a ele, essa com banqueiros e ali com o mercado, porque não perguntaram de rachadinha, não perguntaram de compra de mansão com dinheiro vivo, não perguntaram de uma série de coisas. O fato do pai estar preso por ter tentado dar um golpe de Estado. Então, não vai ser esse passeio no bosque, a campanha para ele também. É bom ele ter isso em mente, né? Vamos conversar com a Samantha Klein, em Brasília, porque ela tem mais detalhes sobre a disputa do Senado em Alagoas. Oi, Samantha. Oi, Carol, Débora e Vera. De fato, uma disputa aí que não é nada amigável, até porque hoje o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou que vai lançar aí a sua pré-candidatura ao Senado. Inclusive, ele deve realizar um evento em Maceió na primeira quinzena de março. E aí vai ser um evento com políticos da capital, de todos os municípios, enfim, lançando aí sua candidatura. O senador Renan Calheiros, do MDB, que é um inimigo dele de longa data, respondeu a essa pré-candidatura de Lira. Isso não tem muita importância. Eu acho até que ele deve ficar um pouco mais na Câmara dos Deputados, porque ele não tem nenhuma experiência em ajudar o Estado, em batalhar pelas causas de Alagoas. E eu vou reunir o MDB na próxima semana para dizer que só será candidato no MDB de Alagoas quem assumiu o compromisso de votar com todos os candidatos da coligação. Quem quiser votar no Arthur Lira, vá para o partido dele. Apesar dessa resposta serena, Renan Calheiros não gostou da pergunta, se mostrou visivelmente incomodado e tratou aí com certo desdém. Lembrando que Lira está aí no seu 4º mandato, foi presidente da Câmara em 2 mandatos e é o padrinho político de Hugo Mota, atual presidente. Renan Calheiros também falou sobre essa reunião que teve ele e outros senadores com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O que saiu dessa reunião? O diretor-geral se comprometeu aí em fornecer as informações específicas da Polícia Federal, envolvendo aí o caso Master, mas outras operações, como a Carbono Oculto, aí, que envolveu uma série de postos de gasolina e também Faria Lima em uma empresa. Então, tem isso e ainda um assessoramento técnico com vocês. Obrigada, Samantha. Serenidade, acho que é tudo que Renan Calheiros não tem agora, né, Vera? Arquirrivais, arqui-inimigos. A Samantha foi muito educada e boazinha. Quando o senador Renan Calheiros fala neste tom meio passivo-agressivo, a gente já sabe que ele está com muita raiva. Ela captou bem ali, como deixou claro na reportagem que ela fez. É o seguinte, vai ser difícil cobrar essa fidelidade. A gente sabe que os palanques tendem a se misturar no Brasil todo.
Em relação ao MDB, não é fácil obter o apoio inteiro do MDB ao Lula. Aqui em São Paulo, principalmente, haverá uma grande resistência a entregar esse palanque do MDB para o Lula. E o Nordeste, apesar de ser um território lulista, Alagoas, do Renan Calheiros, é o estado em que o Lula, historicamente, vai pior. Já perdia para os tucanos e acho, se não me engano, perdeu para o Jair Bolsonaro em Alagoas em 2022. Então, é complicada a situação para o PT em Alagoas. E essa divisão entre os Calheiros e o Arthur Lira, ela prossegue, persiste, a ponto de que o ministro Renan Filho, que é senador, teria mais 4 anos de mandato, deverá disputar o governo porque eles não têm mais tanta segurança de que venceriam o grupo de Liras com outro nome que não fosse o dele próprio. Vamos a mais um intervalo. Na volta tem Bruno Caraza com suas análises econômicas. Estamos de volta com o Viva Voz e já na linha com o nosso comentarista Bruno Caraza. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite para quem está com a gente aí na CBN. Boa noite, Bruno. O Bruno, já na sua saideira aí, né, como ministro da Fazenda, o Haddad tem feito uma série de balanços, participado de entrevistas, de eventos, e ele faz um mix de balanço e um mix do que seria o seu papel como uma espécie de formulador da campanha do Lula. Ontem ele mencionou a necessidade de se reformular os benefícios sociais caso Lula vá para um 4º mandato. Como que isso se insere no contexto fiscal brasileiro, que está bastante pressionado, e na resistência histórica que o PT tem a mexer nesse tipo de programa, né, nos vários auxílios que a gente tem? Vera, o Haddad ainda não anunciou qual vai ser a posição dele aí nesse jogo eleitoral, né? Mas certamente ele vai ter um peso muito grande na formulação das ideias econômicas, né? Não poderia ser diferente. E essa fala que ele proferiu ontem nesse evento toca em 2 questões que são questões relevantes do ponto de vista fiscal e das políticas sociais do governo, né? Porque as políticas do governo, né, tanto as políticas de saúde, educação, assistência social, quanto os benefícios sociais, né, Bolsa Família, benefício de prestação continuada e vários outros auxílios, eles cresceram muito ao longo dos últimos anos e, mais do que isso, eles têm fatores de correção que fazem com que o volume de recursos que o governo tem que alocar do orçamento para esses programas cresça ano a ano, pressionando as contas públicas cada vez mais. Isso é um grande nó que o governo tem que administrar e é uma discussão muito sensível do ponto de vista do governo, que tem um discurso social muito forte. Então, qualquer proposta de alteração de um indexador, de como que os gastos vão subir, né, se vai ser pelo salário mínimo, se vai ser pela inflação, pela receita, tudo isso provoca uma resistência muito grande. É muito difícil para o governo encarar essa discussão, que é uma discussão necessária. E aí, nesse sentido, o Haddad veio com essa ideia de reformular os programas do governo, que são vários, pensando numa ideia de renda básica para um contingente grande de pessoas. Essa proposta dele tem 2 objetivos. O primeiro seria tornar esses benefícios mais eficientes, né, focalizar melhor esses benefícios para quem precisa, que é uma medida necessária. Tem benefícios do governo que tem gente que não precisa recebe, quem não recebe, mas que deveria receber. Então, isso seria importante realmente fazer uma reformulação desses programas. Vários deles não fazem mais sentido tanto hoje em dia. E o outro é fugir dessa discussão espinhosa sobre o volume de gastos do governo, porque se você reformula e coloca tudo aí, né, no mesmo colchão, né, o governo acaba fugindo dessa discussão de reformular os programas. Então, acho que seria uma saída aí política do Haddad para tentar encarar esse problema fiscal sem desagradar tanto a base do governo. Então, tem esse duplo objetivo, a meu ver.
E, Bruno, o governo sempre é criticado pela insuficiência do arcabouço fiscal. E o Haddad ontem admitiu, no máximo, ajustes pontuais se Lula for reeleito. Fato é que 2027 vai ser um grande desafio para qualquer um que estiver no Palácio do Planalto, né? Exatamente, Débora. O Haddad, como a Vera falou, tem feito esse balanço, né? E ele mostra números que são números realmente relevantes. O governo realmente fez um esforço para evitar uma deterioração fiscal maior durante esses 4 anos do governo Lula. Há críticas, né, que são importantes se fazer. Esse ajuste foi muito mais pelo lado do aumento da arrecadação do que do corte de gastos. E mais do que isso, o arcabouço fiscal que o governo colocou aí no lugar do teto de gastos, né, ele não tem sido suficiente para conter a evolução da dívida do governo. O déficit do governo realmente está diminuindo ao longo do tempo, mas só que a dívida do governo cresce muito mais rápido, né? E isso gera preocupação e gera contaminação, inclusive em outras variáveis, como a taxa de câmbio, como até mesmo a taxa de juros que é cobrada na economia. Então, o governo do PT, né, a gestão da Haddad é sempre cobrada sobre a necessidade de se fazer um ajuste fiscal mais vigoroso, o que envolve de rediscutir vários dos gastos que a gente tem no Brasil. E aí voltamos na questão da resistência do PT de lidar com essas questões de corte de despesa, né? Sempre há uma resistência muito grande, e essa fala do Haddad de simplesmente fazer alguns ajustes no arcabouço fiscal reflete isso, né? Uma visão de que, o arcabouço é suficiente para evitar uma deterioração completa e rápida das contas públicas, mas ele não é o que muitos economistas e o próprio mercado gostariam de que fosse uma discussão mais ambiciosa sobre a remodelação dos gastos públicos aqui no Brasil. Agora, Bruno, na semana passada, o PT aprovou uma resolução em que fez críticas ao Banco Central e defendeu a revisão da meta de inflação. Mas isso não encontrou eco no Ministério da Fazenda e no próprio BC, né? É isso, Carol. É outro ponto sensível, né? Obviamente, todo mundo gostaria que a taxa de juros caísse no Brasil. O Banco Central tem tem feito com que a inflação ela retorne para o centro da meta, e aí surgiu aí nesse final de semana essa proposta da ala política do PT, né, de como se para resolver o problema dos juros altos do Brasil seria simples, né? Você simplesmente muda a meta de inflação, deixa de ser 3% como é hoje e passa, sei lá, para 4%, 5%, e aí o trabalho do Banco Central ficaria mais simples, né? E as taxas de juros poderiam ser maiores, né? Agora, fazendo uma analogia aqui com uma febre, né? A inflação como sendo uma febre, se tem um processo de inflamação no corpo humano, não vai ser mudando o parâmetro da febre de 37 para 38 ou para 39, que a dosagem do remédio necessário para conter a inflamação não tem que ser aplicada, né? Então, não é hora de fazer populismo com taxa de juros e controle à inflação. Tanto é que tanto o Haddad quanto o Gabriel Galípolo foram enfáticos ontem e hoje em dizer que a meta não se mexe e a política do Banco Central continua nesse sentido. Sim, exatamente. Obrigada por hoje. Foi o Bruno Caraza conosco todas as quartas-feiras. Até semana que... Não sei se você vem na quarta de Carnaval? Vamos ver. Ainda a confirmar. Até, Bruno. Bom carnaval para você. Tchau. Bom carnaval, pessoal. Tchau. Dependendo da intensidade do carnaval. Falando em carnaval, gente, tem tempo aí para o último assunto, aquela polêmica envolvendo o enredo de uma das escolas aqui do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que homenageia o presidente Lula. Tem algumas ações, né, da oposição contestando esse desfile. O Igor Cardim tem atualização aí pra gente. Oi, Igor, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você. Pois é, a Justiça Federal rejeitou a ação movida pelos parlamentares Kim Kataguiri, do União de São Paulo, e Damares Alves, do Republicanos aqui do DF, que questionava o enredo da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação que desfila pelo Grupo Especial vai homenagear o presidente Lula e contar a trajetória política dele na Sapucaí. Segundo o carnavalesco da escola, que deu entrevista inclusive ao CBN Rio na semana passada, disse que não é campanha, é uma homenagem. E aí o partido, tanto o Novo quanto o próprio deputado Kim Kataguiri também acionaram o TSE e a Justiça Federal. E aí nessa ação, que buscava barrar a homenagem sob a alegação de possível uso indevido de recursos públicos e questionamentos quanto à legalidade do enredo, o juiz entendeu que não houve demonstração de lesão ao patrimônio público ou a outros bens jurídicos que justificassem a intervenção judicial. O deputado Kim Kataguiri disse que vai recorrer. Acho que a fundamentação do juiz não procede, né? Porque ele diz que além de haver ilegalidade, e aí ele reconhece que tem, que a nossa peça trata da ilegalidade, precisa ter dano ao erário, né? E existe um dano de R$1 milhão de dinheiro público saindo para campanha eleitoral antecipada. Então, eu não vejo sentido na fundamentação que foi dada e a gente ainda consegue recorrer para a segunda instância. Além da Justiça Federal, há uma outra ação no TSE e foi sorteada a ministra Estela Aranha, que será a relatora da ação que acusa o presidente Lula de propaganda eleitoral antecipada, ação protocolada pelo Novo. Carol. Obrigada, Igor. Bom, a escola desfila já no domingo. Pode acabar sendo um tiro no pé, né, Vera? Com possível desfile da primeira-dama, Janja, a perspectiva aí do Lula também assistir esse desfile, tem muita gente já questionando, né? Eu acho que o principal ponto é o dinheiro da Embratur colocado ali na escola, né? A Embratur destinou um valor a todas as escolas do grupo especial, então, de alguma forma, essa escola também recebeu esse dinheiro, embora não seja uma coisa específica para a Escola Acadêmicos de Niterói. É inegável que tem um componente eleitoral aí. O samba enredo, o refrão do samba enredo é o Lula lá. Quase sem muita diferença em relação ao jingle da campanha lá de 89. Então, acho que a escola também vai colher os frutos da polarização. Então, se houver um público anti-Lula, pode ser que haja vaia e etc. É um pouco estranha a escolha de um enredo tão político em ano eleitoral. Vamos ver como isso vai ter muito desdobramento. Aquela coisa, Eduardo Paes, e aí, cantou ou não cantou? Se cantou é porque está com o Lula, se não cantou é porque não está suficientemente com o Lula. Cláudio Castro, como vai reagir? Então, vai dar muito pano para a manga para a gente comentar aqui ao longo dos dias de carnaval, minhas amigas. Os quais dias de carnaval? Aliás, Carolina Moran, estarei aí com você nos estúdios da CBN. Estaremos juntas, então. Muito bom. Então, teremos assunto para o carnaval, sempre. Obrigada, Vera. Amanhã tem mais Viva Voz. E amanhã já direto do Rio de Janeiro. Até lá. Beijo. Venha.